Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Ontem foi uma data muito importante, celebramos 503 anos da Reforma Protestante, 31 de outubro de 2020. Embora esse vídeo aqui esteja sendo gravado no dia 1º de novembro, ainda faz menção a essa data, como eu falei aqui no canal, eu faria 2 vídeos para comemorarmos essa data. Então hoje falaremos sobre cristofobia. Será que isso realmente existe no mundo e também no Brasil? E eu já inicio dizendo que eu não gosto dessa expressão fobia, da forma como ela é utilizada de forma indiscriminada atualmente. Então hoje você tem cristofobia, islamofobia, homofobia, transfobia, recentemente gordofobia. Enfim, se você for fazer uma pesquisa, a ideia clínica que essa expressão quer transmitir não se enquadra na forma como essas pessoas utilizam hoje em dia, ou pelo menos com aquilo que elas querem denotar. Mas enfim, eu vou ignorar esse aspecto técnico e vou utilizar aqui a expressão cristofobia como sinônimo de perseguição aos cristãos. E eu já inicio dizendo o seguinte, a pessoa tem que ser muito mal intencionada, quando não mau caráter, ou no mínimo pessimamente informada, para negar que exista sim perseguição aos cristãos ao redor do mundo. O problema é que nós vivemos em um período de tanta, politização e radicalização no nosso país, que como recentemente quem fez essa afirmação foi o Bolsonaro lá na ONU, as pessoas que se opõem a ele de alguma forma preferem negar o óbvio pelo simples fato de não gostarem dele. Mas é impossível negar que ao redor do mundo exista sim uma constante e massiva perseguição aos cristãos ainda hoje. Se você para fazer uma análise em regimes tais como o da China, o da Coreia do Norte, talvez por questões ali um pouco mais políticas, ou se você para analisar a situação na Índia, e aí sim por questões religiosas, a questão do Boko Haram na Nigéria, dos países islâmicos, principalmente as teocracias, os territórios que ainda são ocupados pelo Estado Islâmico. Ora, negar que exista perseguição a cristãos nesses locais é um absurdo. É simplesmente, negar o óbvio. No mínimo, como eu falei, estar pessimamente informado. Então é um fato que sim, existe uma perseguição ferrenha a cristãos ainda hoje em diversos locais do mundo. E aí um grande problema que a gente já inicia então passando aqui para o nosso lado, por que é que muitas pessoas aqui não ficam sabendo a respeito dessa perseguição? Ora, porque existe sim um propósito deliberado de aqui no Ocidente marginalizar o cristianismo, perpetrar uma verdadeira perseguição, só que muito mais numa esfera cultural, muito mais numa esfera midiática e aqui no Brasil especificamente, como eu vou falar logo, por meio do aparato estatal, mais especificamente por meio do Poder Judiciário. Então, não é de hoje, isso é um processo que aí você pode situar onde você quiser, no iluminismo, há quem vai querer inclusive situá-lo já na Reforma Protestante, eu discordo disso, mas enfim, no mínimo ali, naquilo que eu denominaria de pós-modernidade, é um processo que se iniciou de marginalização do cristianismo na nossa cultura. E hoje esse processo ele tem sido levado a cabo principalmente por um segmento cultural e midiático progressista, muito mais à esquerda ali do espectro político. Isso tem que ser dito de uma forma muito evidente, aqui não há como negar isso, que existe sim uma perseguição aos cristãos muito mais, talvez implícita e sutil do que acontece no Oriente, é verdade, mas não menos ferrenha e não menos aguerrida. Então, você vê que isso já começa a refletir, inclusive, em ataques mais diretos, como os que a França vem sofrendo recentemente. Há pouco tempo, lá em Nice, uma igreja foi invadida por um radical, e ele matou 3 pessoas, inclusive degolou uma delas, havia uma brasileira entre essas pessoas, e mais recentemente agora, nesse fim de semana mesmo, um padre de uma igreja ortodoxa foi atacado, lá acho que foi morto, não me lembro bem se foi morto ou se ficou gravemente ferido. Enfim, então em certos países essa perseguição ela começa a se concretizar. Recentemente aqui no Chile, nós tivemos durante protestos 2 igrejas incendiadas. E o problema é como essa notícia chegou para nós aqui. As igrejas foram incendiadas durante protestos. Como é que as pessoas estão querendo tratar esses recentes ataques a igrejas cristãs na França aqui? Ataques à democracia. Por quê? Porque não pode chegar à ideia de que os cristãos agora começam a ser perseguidos de uma forma mais agressiva também aqui. Porque enquanto essa agressão lá no Oriente sempre existiu, mas a mídia que sempre abafou, a morte de cristãos, que existe de forma massiva, agora eles tentam pegar essa ideia da perseguição aos cristãos aqui mais ostensiva e transformá-las em ataques à democracia ou então em acontecimentos durante protestos, como foi o caso do Chile. E aí se a gente passa para a nossa realidade brasileira, a gente percebe que não é diferente. Essa mídia e essa imprensa progressista e esse segmento cultural progressista têm manifestado um ataque cada vez mais ferrenho
empenho ao cristianismo, principalmente nas últimas décadas aqui no nosso país. Mas apenas para falar de acontecimentos mais recentes e do quanto isso tem se intensificado, nós podemos lembrar, por exemplo, aquela exposição que o Santander promoveu há um tempo atrás, na qual símbolos cristãos eram, brutalmente vilipendiados e atacados, ridicularizados, e à época houve um apoio da imprensa, houve um apoio da mídia, desse segmento cultural mais progressista, embora os protestos e a indignação dos cristãos tenham levado ali o curador da exposição a cancelá-la e pedir desculpas e tal, mas houve uma manifestação da mídia e da imprensa e desse segmento cultural criticando essa posição dele, que aquilo era um absurdo, era um comportamento de um país fundamentalista e reacionário, enfim. Há não muito tempo atrás também uma artista, olha o nome do sujeito, Johnny Hooker, foi no palco e declarou de forma muito aberta e de forma provocativa que Jesus era gay, que Jesus era bicha, sim. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que Jesus é travesti, sim. Jesus é transexual, sim. Jesus é bicha, sim, porra! E essa mesma imprensa apoiando esse tipo de manifestação como liberdade de expressão. Há não muito tempo atrás também, o Porta dos Fundos, acho que no final do ano passado, há até um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre isso, fez então um especial de Natal no qual eles vilipendiavam a imagem de Jesus, o ridicularizando, colocaram ali como um homossexual que tinha um envolvimento com seus discípulos. E essa imprensa o tempo todo louvando esse tipo de manifestação, embora criminosa de acordo com o nosso Código Penal. Não que eu concorde que isso deveria ser crime. Acho que a liberdade de expressão tem que ser garantida. Mas a gente vai ver que existe uma contradição e existe dois pesos e duas medidas logo aqui na sequência. Enfim, foi celebrado como liberdade de expressão e esses segmentos culturais mais progressistas apoiando, enfim. Agora, é interessante que quando um padre, ou quando um pastor, ou quando um cristão qualquer se manifesta e faz uma crítica, por exemplo, ao movimento LGBT, ou uma crítica à ideologia de gênero, esse mesmo segmento cultural, essa mesma imprensa, essa mesma mídia que vem defender essas manifestações de agressão ao cristianismo como liberdade de expressão, vem então com uma voracidade, e um ódio em cima dessas pessoas, buscando a famosa cultura do cancelamento, dizendo que são pessoas reacionárias, são pessoas que merecem sim ser processadas. Ora, recentemente, o André Valadão deu uma declaração óbvia, a meu ver. Ele disse que não vê compatibilidade entre a proposta de estilo de vida evangélica e a proposta de vida homossexual, e isso gerou uma repercussão absurda e gente já querendo processá-lo. Recentemente o Bolsonaro foi lá ao Maranhão e sim, fez uma piada de tiozão, não vamos negar, com aquele refrigerante lá, o Jesus, aquele Guaraná rosa, que parece um xarope, dizendo que quem tomasse aquilo ali iria virar boiola e tal. É uma piada de tiozão, sim, mas aí essa mesma imprensa, esse mesmo segmento cultural vem, de uma forma voraz e agressiva, dizendo que isso é homofobia. É interessante como existem dois pesos e duas medidas nesse tipo de caso. Qualquer manifestação de agressão ao cristianismo é liberdade de expressão, é um direito das pessoas. Agora, qualquer manifestação dos cristãos contrário a esse tipo de cultura, então aí é um crime de ódio, é homofobia, enfim. Você percebe que sim, isso é uma forma de perseguição aos cristãos e que vai acabar desembarcando em algum momento numa perseguição mais agressiva, como já aconteceu no Chile recentemente, como tem acontecido na França por outros motivos, mas que também não é impossível que aconteça no Brasil, enfim. Mas no caso brasileiro há uma peculiaridade que torna as questões ainda mais graves e esse problema ainda mais sério. E por que é que eu estou afirmando isso? Porque no nosso caso, há pelo menos uma década, o nosso Supremo Tribunal Federal tem agido dentro de um ativismo judicial brutal e absurdo. O que o nosso Supremo Tribunal Federal tem feito nas últimas décadas deve estar fazendo, o Montesquieu dar duplo mortal twist carpado lá dentro do túmulo dele, porque não é possível. Por exemplo, há mais ou menos ali, acho que uns 10 anos, por volta do ano de 2011, 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível a união civil, ou isso que as pessoas chamam de casamento, do contrato de casamento, entre pessoas do mesmo sexo. A meu ver, foi uma decisão completamente contrária ao texto constitucional. Uma decisão contrária porque o texto constitucional é claro ao afirmar o seguinte: o casamento se dará entre homem e mulher. Não que eu ache que essas pessoas não tenham direito de se casar também. Os homossexuais têm direito a fazer a união civil deles, porque aquilo ali é um contrato. Mesmo que quando se dá entre heterossexuais, aquilo ali para mim é um contrato. Aquilo ali não é necessariamente um casamento no sentido ontológico, como eu já tenho colocado aqui no canal. Mas enfim, essa discussão, para ser legítima, ela deveria ter ocorrido no Congresso Nacional. Deveria ter
sido feita uma emenda à Constituição ou uma lei, mas não, o próprio Supremo Tribunal Federal, legislando, decidiu que isso era possível. Algum tempo depois, esse mesmo Supremo Tribunal Federal ampliou as possibilidades de aborto. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, pasmem juristas do mundo, né? É isso mesmo que vocês vão ouvir. O Supremo Tribunal Federal brasileiro criou um crime. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Poder Judiciário brasileiro criou um crime, criminalizou a homofobia e elevou esse crime ao mesmo status do crime de racismo. Então você vê que é uma coisa completamente absurda do ponto de vista técnico, gente. É absurdo como o Poder Judiciário cria um crime. Isso é algo, sabe, inimaginável na história do Poder Judiciário do nosso país. Eu acho que na história do Poder Judiciário mundial. Recentemente, inclusive, né, porque não houve uma definição do que seria esse crime de homofobia. A AGU, então, fez um questionamento. Isso se aplica aos cristãos, aos padres, aos pastores, aos cristãos que se manifestarem dentro de sua fé uma opinião contrária? E eu não duvido nada que o Supremo vá decidir que sim. Agora, você imagina, se o Supremo decide que isso se aplica, aí você vai começar a ver padre sendo preso, pastor sendo preso aqui no Brasil, você vai começar a ver cristãos sendo presos aqui, ou no mínimo processados no Brasil, porque vão estar cometendo crime de homofobia. Agora me diga, isso é ou não é uma forma indireta de perseguir os cristãos? Isso é ou não é uma forma indireta de cerceamento de liberdade de expressão absurdamente praticada pelo Poder Judiciário? Eu repito, gente, esse tipo de discussão, se tiver que existir, tem que existir no Congresso Nacional. Mas o Poder Judiciário brasileiro tem militado cada vez mais no sentido de tornar os cristãos objeto de hostilidade pela marginalização das suas crenças, das suas convicções. Eu não estou aqui dizendo que elas são essenciais, eu não estou dizendo que é impossível pregar o evangelho sem entrar nessas questões, mas o fato é, está dentro do espectro de princípios, sabe, e valores que para os cristãos são importantes. E o Poder Judiciário, então, esse mesmo Poder Judiciário que quer garantir a liberdade de expressão contra os ataques ao cristianismo, ao mesmo tempo quer cercear a liberdade de expressão dos cristãos. Então, ora, recentemente, esse mesmo Supremo Tribunal Federal vai decidir se é obrigatório, se deve ser ensinada ideologia do gênero nas escolas. Ora, isso é um absurdo, porque por mais que já esteja comprovado cientificamente que a ideologia de gênero é um absurdo, sem nenhum fundamento científico, é um delírio coletivo ideológico progressista, você ainda vai discutir se isso deve ou não ser obrigatoriamente ensinado nas escolas. E o pior é que se o pai não concordar com isso e quiser tirar o filho da escola, ele não pode. Porque esse mesmo Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional o ensino domiciliar no Brasil. A desculpa agora foi de que não existia lei, mas você vê o nível de ativismo que existe lá dentro. Teve ministros se manifestando dizendo o seguinte, ainda que seja criada uma lei regulamentando o ensino domiciliar no Brasil ou homeschooling, essa lei vai ser inconstitucional. Então você vê, o pai está obrigado a deixar o filho na escola, sendo doutrinado, me desculpa, essa é a expressão, porque ele não pode decidir criar o filho ou educar o filho dentro de casa. Então você perceba que isso são, sim, ataques indiretos ao cristianismo e que podem cada vez mais redundar em ataques diretos, sabe? Perseguição a cristãos, mesmo aqui entre nós. Repito, no Chile recentemente igrejas foram queimadas. Todas essas coisas nos levam a afirmar que sim, há uma crescente hostilidade ao cristianismo, uma crescente hostilidade aos cristãos e uma perseguição cada vez mais concreta também aqui no Ocidente, porque, como eu falei, no Oriente ela sempre existiu, embora a nossa imprensa e os nossos artistas, né, a nossa cultura prefira simplesmente ignorar, porque a ideia é sim marginalizar o cristianismo e torná-lo cada vez mais algo indesejável na nossa cultura e na nossa sociedade. Mas é aqui então que eu percebo o erro grosseiro que as pessoas aqui no Ocidente tem cometido. Meu amigo, você não precisa ser cristão para reconhecer a importância fundamental do cristianismo, talvez nem mais sobre o aspecto espiritual, se você quiser ignorar, né, a validade do cristianismo como religião, pelo menos dentro do aspecto sociológico, é fundamental que você reconheça a contribuição, sabe, super valiosa que o cristianismo fez para a nossa civilização. Se hoje nós temos liberdade de expressão, se hoje nós temos certas garantias, se hoje nós temos um Estado laico que pouca gente sabe, é uma criação cristã, se hoje nós temos um Estado laico que respeita as religiões e as manifestações, que respeita inclusive hostilidades contra o cristianismo, como é o caso do Porta dos Fundos, da exposição lá no Santander, desse artista Johnny Hooker, se nós hoje vivemos em sociedades que de certa forma toleram esse tipo de manifestação, isso é uma conquista cristã, meu amigo. Então eu não entendo como esses movimentos, sabe, muitas vezes eu vejo manifestações, né, em paradas gays, ou então manifestações de feministas hostilizando o cristianismo, que é um absurdo. Será que essas pessoas realmente têm ideia, meu Deus do céu, têm noção do que acontece, por exemplo, no Estado Islâmico? Quando eles amarram, sabe, eles manietam homossexuais e os arremessam de cima de prédios
para que as pessoas lá embaixo vejam esse espetáculo, vai fazer uma parada LGBT na Arábia Saudita. Vá fazer um protesto feminista lá na Arábia Saudita, na Índia. Na Índia, há pouco tempo a homossexualidade deixou de ser crime, até pouco tempo ainda era crime a homossexualidade na Índia. Então vá fazer um protesto feminista lá na Índia, vá fazer um protesto feminista na China, vá fazer um protesto feminista nos países islâmicos, vá fazer um protesto feminista na Rússia, que embora seja um país teoricamente cristão, foi muito mais influenciado pelo comunismo recentemente do que pelo cristianismo. E aí você vai ver o nível de hostilidade que vocês vão enfrentar lá. Então parem de criticar o cristianismo. Vocês estão dando um tiro não é no pé, não, é um tiro na cabeça. Nós não precisamos, repito, ser cristãos para entendermos a validade que o cristianismo tem para a nossa civilização. Então todas as vezes que eu vejo pessoas hostilizando o cristianismo, a liberdade que o cristianismo trouxe, a humanização que o cristianismo trouxe, eu fico pensando, essas pessoas absolutamente não têm a menor ideia do que elas estão fazendo. Essas pessoas estão simplesmente num delírio coletivo progressista, achando que derrotando o cristianismo eles vão tornar a nossa sociedade melhor, mas não se iludam, meus amigos. Não existe sociedade no qual exista um vácuo religioso. Assim que o cristianismo perder a força na nossa civilização, como ele tem perdido cada vez mais, na nossa cultura brasileira, como ele tem perdido cada vez mais, uma outra religião virá ocupar esse espaço. Pode ser o comunismo, pode ser o islamismo, é um forte candidato para isso, mas o fato é, algo virá substituir. E aí nós vamos ver se é tão bom então assim convivermos nesse tipo de cultura, né? O multiculturalismo que é tão celebrado pelo progressismo. Vamos ver se ele realmente tem validade, se todas as culturas estão no mesmo nível, se é a mesma coisa viver num país teocrático islâmico, num regime comunista como o chinês, e viver numa cultura ocidental. Infelizmente, é um processo que é irreversível, eu não nego isso, mas nós haveremos de pagar um preço por simplesmente politizarmos a perseguição aos cristãos e ao cristianismo como elemento fundador importante da nossa cultura. Nós certamente pagaremos um preço por essa ignorância, não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. O meu recado para nós cristãos é: nos preparemos, tanto nós cristãos institucionais como pós-institucionais, né? Nos preparemos, porque a perseguição será cada vez mais ferrenha. Há inclusive um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre isso. Eu acho que a igreja institucional cristã ela está com os dias contados. E nós cristãos pós-institucionais vamos ter, de alguma forma, seremos a igreja que vai existir nesse período de perseguição que vai se acentuar cada vez mais. E você, meu amigo, independentemente de ser cristão ou não, procure entender a importância fundamental do cristianismo para garantias, para direitos e para liberdades que você tem hoje na nossa civilização, e que se o cristianismo realmente passar a ser marginalizado e substituído por outras religiões, provavelmente pode ser que você perca essas garantias, aí será tarde demais. Aí sim nós veremos se o multiculturalismo realmente é algo válido e se realmente todas as culturas têm que ser respeitadas num pé de igualdade. Porque eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo ao marginalizarmos o cristianismo é cavarmos a própria cova na qual nós, enquanto civilização ocidental, seremos enterrados. Bom, senhores, para esse vídeo era isso. Espero que ele possa ter ajudado, gerado alguma reflexão, que Deus nos ajude a compreender o que está acontecendo agora, que nós cristãos estejamos preparados para o que der e vier, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.